Obrigado, Léo. Obrigado, Hudson. Valeu. Show de bola, obrigado. Eu gostaria de orar com os irmãos antes da gente começar. Deus, nós te engrandecemos. Deus, nós te agradecemos. Te louvamos por teu amor. Louvamos por tua graça. Louvamos o Senhor por nos aceitar e nos comprar com sangue para sermos chamados de filhos do Senhor. Nós te bendizemos. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que a tua palavra, que o que o Senhor tem para nós nesta noite, que eu possa ser um canal, simplesmente um canal, Senhor, para falar para a tua igreja, para falar para os irmãos do amor que o Senhor tem, de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu quero pedir ao pessoal lá, por gentileza, para colocar para nós Gálatas 5, de 22 ao 25. Só para a gente poder dar início aqui, nós vamos falar sobre os nove frutos do Espírito Santo. Nós vamos discorrer sobre esse assunto, ou seja, falar sobre este assunto, sobre estes 9 frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, do 22 ao 25. Vamos lá então. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Agora coloca também, por favor, Mateus 22, do 27 ao 39. Mateus 22, do 27 ao 39. Aleluia. Por fim, depois de todos, morreu também... Desculpa, irmãos. Desculpa. 22, 37 ao 39. Isso. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. 38, este é o primeiro e grande mandamento. Vamos para o 39. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na nossa atualidade, falar sobre amor, ou falar de amor, está tão banalizado, né, irmãos? Tão banalizado. Essa palavra amor, ela ficou, vamos dizer assim, enfraqueceu. Na nossa atualidade, ela perdeu o sentido. Para o mundo, essa palavra perdeu o sentido. Mas o Senhor está falando daquele amor ali, que Ele tem. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando a gente lê o Gálatas, o profundo amor que o Senhor tem por nós. Esse amor nunca morre, irmãos. Esse amor nunca passa. Esse amor é infinito. O mundo esqueceu o que é amor. Mas nós sabemos que o amor de Deus é infinito e ele prevalece para todos sempre. Eu coloquei aqui o amor de Deus pelo ser humano, o amor ágape. Vamos falar só aqui do ágape, rapidinho, porque o tempo é escasso. Então, esse amor ágape, ele é um amor sem interesse. Ele é um amor incondicional. Esse amor é justo. Esse amor é verdadeiro, paciente e infinito. Esse amor nunca passa. Esse amor nunca morre. Esse amor não é moda. Nós sabemos que tudo hoje é moda. Existem umas coisas aí nascidas do inferno que planta moda todo dia no Facebook. Tudo vira moda. O amor também para o mundo virou moda, mas nós sabemos, nós que conhecemos a verdade, conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que o amor do nosso Deus por nós é infinito. Este amor durará eternamente e para sempre. Eu quero falar também do gozo, o gozo no Espírito Santo.
Está em Gálatas também. Volta para mim, Gálatas, por gentileza. Gálatas 5, do 22 ao 25. Nós achamos lá. O gozo no Espírito. O gozo no Espírito, ele é fruição no Espírito Santo. Alegria, prazer em servir a Deus. A alegria, o gozo aqui da terra, ele passa, irmãos. Vem luta, vem dificuldade, vem os problemas, ele passa. Mas o gozo do Espírito Santo, ele dura para todo sempre. Esse gozo no Espírito Santo, ele é eterno. Mesmo estando em lutas, estando em dificuldade, esse gozo no Espírito Santo não passa. Ele não passa, porque esse gozo vem para a alma. Esse gozo vem para o coração. Obrigado, irmão. Esse gozo vem para o coração. Esse gozo é para fortalecer a alma. Esse gozo é para nos deixar bem, felizes com Deus. Não é um gozo momentâneo, não uma alegria momentânea. É uma alegria eterna. Para o crente não importa a dificuldade. Nós temos luta sim, nós temos dificuldade sim, passamos problemas sim, mas nós temos gozo do Espírito. Muitas das vezes as pessoas não entendem, porque mesmo em meio à dificuldade, o crente consegue sorrir. Não é verdade? Certamente você já ouviu alguém dizer assim, mas por que fulano, ele é tão estranho, né? Está passando lutas, o filho está nas drogas, a esposa está doente, o esposo está internado, e por que ela está cantando? Por que ele consegue cantar? Por que ele consegue ouvir música? Por que ele consegue sorrir? É por causa disso aqui, ó. Fruto do Espírito Santo, gozo no Espírito Santo, alegria no Senhor, prazer em servir a Deus, contentamento pela salvação em Cristo, amadurecimento. O amadurecimento em Cristo nos traz isso. Gozo no Espírito, não importa as circunstâncias. Não importa a circunstância. O gozo na alma do crente, ela prevalece. Eu sou prova viva disso, irmãos. Não tem coisa melhor para a gente poder ouvir a voz do Espírito Santo quando nós estamos em lutas. Isso já aconteceu comigo, certamente com algum de vocês. Parece que a nossa alma, o nosso espírito fica mais sensível quando a gente está em dificuldade, está em luta. Não é querer ser sofredor, mas é uma grande realidade. Muitas das vezes a dificuldade traz a gente para perto de Deus. Os nossos ouvidos ficam mais aguçados, mais sensíveis para a voz de Deus. E com isso, a gente se torna mais amigo de Deus. A gente fica mais perto. Às vezes, quando tudo está bem, a gente dá aquela relaxada, né? Quase não lê a Bíblia, quase não ora, quando ora uma vez só por dia. A gente dá aquela relaxada, é natural do ser humano, é natural. Mas aqui, o que a gente não pode perder, esse fluir aqui, esse gozo no Espírito Santo que o Papai do Céu traz para a gente. Eu quero pedir que você coloque para mim, por favor, nós vamos falar ali agora de paz. Quero que você coloque para mim, por favor, Romanos 8, 6. Só para a gente poder falar um pouquinho de paz. A paz que o mundo não pode dar. A paz que o mundo não tem. Vestir de branco não traz paz. Fazer revoada de pombos não traz paz. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos traz paz. Ele pode nos dar paz. É só a gente estar em sintonia. Não importa a circunstância, ele nos traz paz. Então, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação, ou seja, a ação, o mover do Espírito está dentro de nós. Ele nos traz paz. Paz em meio à guerra? Que é isso? Paz em meio à guerra? Mas ele traz.
Paz em meio à dificuldade? Sim, Ele traz paz em meio à dificuldade, porque Ele é o Espírito Santo de Deus. A casa está em luta, a casa está de pernas para o ar, vamos dizer assim, mas você pode ter paz, você pode sentir paz. E sabe o que acontece, irmãos? Quando nós temos essa paz que vem do Espírito Santo, quando esses dons do Espírito Santo movem a nossa vida, faz parte da nossa vida, quando nós ouvimos a voz do Espírito, às vezes a gente ouve pessoas dizer, certamente vocês também já ouviu isso, faz tempo que eu não ouço a voz do Espírito. Já ouviram isso? Alguém dizer? Até mesmo, não precisa levantar a mão, até mesmo nós mesmos já sentimos aquela sensação que o Espírito Santo está tão distante, eu não consigo mais ouvir o Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu querido, Ele está mais próximo do que nós imaginamos, está mais próximo do que nós pensamos. Sabe por quê? Jesus Cristo falou quando Ele estava subindo ao céu, Ele falou, olha, eu estou indo, mas estou enviando o Consolador. Às vezes nós não sentimos, mas Ele está do nosso lado, Ele está em nós, nos consolando. Às vezes a luta é tão grande que a gente não consegue perceber, não é verdade? Mas Ele está ali, movendo, e está ali trabalhando ao nosso favor. Sabe, irmãos, às vezes a gente passa por tantas lutas, por tantas dificuldades, que a gente não consegue realmente sentir a presença de Deus. Sentir a presença de Deus. Mas sabe de uma coisa? Deus está ali, Ele está junto. A gente não está sentindo, mas Ele está junto. Ele está do nosso lado, Ele está conosco. O Espírito Santo está dentro de nós. Deixa eu falar para vocês. Há 25 anos atrás, uma experiência minha, com a minha esposa, mais ou menos 24, 25 anos atrás, eu e minha esposa, às vezes passávamos alguns fins de semana sem falar um com o outro. De repente você vai pensar, o que tem a ver isso com o fruto do Espírito? Mas eu só quero dizer para você, contar aqui, para você sentir, quando a gente ouve a voz do Espírito, como uma coisa flui de forma diferente. A gente sempre teve assim, durante o trabalho, às vezes ela me ligava, porque agora eu estou em casa, aposentei, graças a Deus, ela ligava assim, ó, que saudade, eu também, poxa, eu estou doido para chegar em casa para te ver, te dar um abraço. E sempre foi assim, graças a Deus. Mas nessa época, começou a acontecer o seguinte, chegava o fim de semana, por causa de pequeno detalhe, irmãos, surgia uma discussão, e o nosso fim de semana moiava. Ou seja, a gente ficava o fim de semana sem falar, irmãos. Sábado e domingo sem trocar ideia direito. Eu falei, isso não pode acontecer. A gente está perdendo tempo. Há 20 anos atrás, eu estava com 43, 24, eu estava com 37 anos, 38. E ela com uns 32, mais ou menos. A gente estava com todo vigor, com toda saúde, e passava o final de semana emburrado com o outro. Mas sabe o que é bom? A gente precisa sentir isso aqui. A gente precisa de estar dentro desse contexto aqui, dos 9 frutos do Espírito Santo. Deus falou para mim assim, ó. Eu estou dizendo que é Deus porque eu busquei uma resposta. Sabe o que você vai fazer? Você vai chamar ela, conversar com ela, tá? Conhece as palavras, querida? Aí você imagina, como Deus fala assim? Mas fala, o Espírito Santo fala. Fala assim, olha, você vai fazer o seguinte, chama ela e vai propor para ela o seguinte, olha, quando a gente discutir, ou quando a gente fizer algo que entristeça o coração do outro, a gente vai falar na hora, vamos pedir perdão e consertar. Sabe por quê, irmãos? A gente estava perdendo tempo. A gente perdendo tempo de se conhecer mais, de amar mais, de ficar junto mais, de sorrir mais, de curtir a família mais. A gente estava perdendo tempo. Eu cheguei para minha esposa e falei para ela. Ela falou, bom, gostei, boa ideia. E começamos a colocar em prática. Não quer dizer que hoje a gente não tem problemas, irmão, não é isso. A gente tem dificuldades, mas a gente
supera com mais facilidade. Por quê? Por causa dessa sinceridade. Sabe por quê, queridos? Dentro de uma casa, dentro de um lar, não quero fugir muito do assunto, só para deixar claro, nós precisamos estar em sintonia. A esposa com o esposo, os pais com os filhos, a gente precisa de andar em sintonia. Sabe por quê? Está dentro aqui, está dentro. Os nove frutos do Espírito Santo faz parte. Isso aqui não se separa. Está ali que é 9, porque é os 9 frutos do Espírito Santo. E de repente a gente se perde nesse meio. De repente nós nos perdemos nesse meio por causa de coisas banais. Por causa de orgulho. Ah, eu sou o homem da casa. Claro, nós somos os homens da casa. Mas a Bíblia diz que nós precisamos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Não é verdade? Está escrito, irmão. Então, como cabeça, é preciso que nós tomamos a iniciativa. Se a minha esposa está falhando, se a sua esposa está falhando, você pode sim, como cabeça da casa, humildemente chamar. Aqui, vamos mudar essa direção, porque isso não está dando certo. A gente está perdendo tempo. Irmãos, mudou a nossa vida. Mudou a nossa casa. Mudou. E eu aconselho você mais, meu querido, nós que somos casados aqui, faz uma coisa, sempre que possível. Claro que você não vai dar aquele beijo de novela. Deixa seus filhos ver que você está dando um beijo na sua esposa, na mãe deles. Deixa seus filhos verem que você abraça sua esposa. Isso não é nada demais, queridos. Você dá um beijo ali na sua esposa, junto dos filhos. Sabe o que você vai passar para eles? Amor e confiança. Quando chegar no futuro, que ele tiver a casa dele, ele fala assim, ó, meu pai e minha mãe, ó, eu quero ser como meu pai e minha mãe foi. Ou eu quero ser como meus pais são. Aí sabe por que você faz isso? Por causa disso aqui, ó. Fruto do Espírito. Família em harmonia. Família em sintonia. Sem gritaria. Fugimos um pouco aqui, querido, mas eu não podia deixar isso de fora. Não tinha como deixar de fora. Coloca de novo para mim, por favor. Gálatas 5, 22. Porque o nosso Deus, amado, irmãos, Ele tem o melhor para nós. Na maioria das vezes é nós que fugimos da sintonia. É a gente que sai dessa presença aqui, ó. É a gente que deixa de praticar essa ação aqui dos 9 frutos do Espírito Santo. Agora nós vamos falar de longanimidade. Difícil, né, irmãos? Alguém sabe falar aí? Ah, por gentileza, pastor. Por favor. Longanimidade. É isso que ela falou, irmãos. Essa palavrinha ela é meio difícil, mas ela é gostosa. Olha aqui que quer dizer longanimidade, ó. Virtude, suportar com firmeza contrariedades em benefício do outro. Suportar contrariedade em benefício do outro. O Hudson pisa no meu pé, bem em cima do calo. Eu tenho um calo aqui no pé direito, no dedinho. Pisa em cima e roda. Eu olho para ele e digo, beleza, irmão, está na benção. Mesmo ele sabendo que eu tenho um calo aqui no pé direito, no dedinho pequeno, ele faz isso. Mas o que eu faço? Eu libero o Hudson. Exemplo simples, irmãos, eu libero o Hudson. Sabe por quê? Nós temos muita dificuldade, nossa convivência no dia a dia, e deixamos de ser longânimos com o nosso chefe. Não é verdade? Não, meu chefe, não, aí vem lá, mala demais. Vai ser mala, irmão. Você está falando que ele é mala. Aí, quem sabe o que acontece? A gente esquece aqui, ó. De ser longânimo.
Ser longânimo, irmão, é abrir o coração, deixar a maldade passar, tudo aquilo que não edifica, deixa ela passar. Seja paciente com seu filho. Irmãos, eu sei que aqui ninguém faz isso. Eu já ouvi o pai chamando o filho de boiolinha. Eu já vi a mãe chamando a filha de vadia. Eu já ouvi isso. Certamente vocês também não já ouviram isso. Queridos, que deu fruto do Espírito Santo. Aí você fala, mas se é gente do mundo, gente que não tem Jesus. Não. Pessoas convertidas. Pessoa que já levantou a mão para Jesus. Não, queridos, que deu fruto do Espírito Santo. Deixou de ser longânimo. Porque se ela te persegue ou anda com você, você vai saber direcionar bem o seu filho. Nós precisamos, queridos, aprender isso aqui, ó. Ser longânimos. Firmeza, contrariedade em benefício de outro. Ser magnânimo. Ser magnânimo, continua bondoso, mesmo correndo risco, paciente mesmo nas adversidades. Ainda que a adversidade, ainda que aquilo vai ser contrário, a gente precisa continuar sendo longânimo. Por quê? São fruto do Espírito. Certamente vocês já ouviram, nós já ouvimos, a crente igual fulano é? Eu também sou. Outra hora, crente, Satanás é mais crente do que aquele irmão ou aquela irmã, porque nós esquecemos isso aqui, ó, fruto do Espírito, deixamos de ser longânimos. Vamos falar de benignidade, também é um fruto do Espírito Santo. Benignidade, pessoas dotadas de benignidade, de características boas, com generosidade, bondade, pessoa cheia de benevolência, demonstra bondade em relação a outra pessoa. Irmãos, isso é algo que o mundo não conhece mais. O mundo não conhece mais, queridos, o que é bondade, o que é ser bondoso. Não é verdade? Quando faz uma campanha na internet, aparece gente de todo lado, mas para aparecer. A intenção, queridos, é de fazer algo para o nome dele ou dela aparecer. Não é o que nós vivemos no nosso dia a dia. Você compadece daquele que está precisando de alimento, você se compadece daquele que está pedindo na rua, você se compadece daquele que não tem o jantar para hoje à noite. Não é isso que acontece com a gente? Nós precisamos de ser, nós precisamos de andar em benignidade. Vamos falar também de bondade, que é mais ou menos, as características são quase igual de benignidade. Então, bondade, vamos lá, característica de pessoa que tem inclinação para o bem. Acompanha, né? Bondade, benignidade, e bondade é mais ou menos parecido, são tipo primos, irmãos. Alma nobre, pratica o bem, ações e atos de bondade. Vamos falar de fé, rapidinho aqui que está passando. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé também é um fruto do Espírito Santo que mora em nós. Quanto mais ouvimos a palavra, o Espírito Santo se encarrega de incutir em nós a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós cristãos, nós que conhecemos o Senhor, devemos pautar a nossa vida, o nosso amanhã, o nosso dia a dia na fé. A fé genuína, a fé que vem de cima. Mansidão, bem rápido aqui. Coloca para mim Colossenses 3, 12, 13. Colossenses 3, 12 e 13.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Está aí a mansidão. Nós precisamos nos revestir. Quando nós vivemos a mansidão, este fruto também do Espírito, nós vivemos esta realidade bíblica. A pessoa mansa sabe reagir de maneira correta em cada situação. Em cada situação. Relaxa, irmão. Fique em paz, irmão. Espera aí. Olha aqui, deixa eu te falar. Tem forma da gente resolver isso pacientemente. Não precisamos guerrear. Sabe o que acontece? A gente vai contornando. Eu sei que alguém aqui já fez isso. O Val certamente já fez isso várias vezes, né, Val? Não é para aí não, só isso vai dar errado. Calma. Vem cá, vamos fazer de forma diferente. Então, sabe reagir de maneira correta em cada situação. Controla as emoções. Irmãos, às vezes a gente perde muita coisa porque não sabemos controlar as nossas emoções. Nós cristãos, esse fruto, nenhum dos frutos do Espírito Santo, a gente tem que ter, precisa, nós precisamos tê-los conosco, nós precisamos vivê-lo. Mas esse aqui, controlar a emoção, irmãos, isso é primordial. Primordial. Quem tem criança sabe como é lidar com criança. Nós que somos casados, sabemos o nosso dia a dia, como a gente precisa lidar com isso aqui, com emoção. Com emoção. Ser calmo para falar, saber a hora de falar. Muitas das vezes, querido, lá em casa, acontece determinadas coisas. Minha esposa também faz isso. Vocês acham que a gente cobra na hora? Não dá para cobrar na hora, irmão, porque o clima fica quente. Não é verdade? O caldo fica na beirada para entornar. Aí o que você faz? Fica calmo. Conta, antigamente disse contar até 10, né? Conta de 70 vezes 10, tá? Tudo se acalma, o Espírito Santo entra, move, aí amanhã ou depois, aí você fala, meu querido, com tranquilidade. E sabe o que vai acontecer? Ela vai te ouvir, ele vai te ouvir. Irmãos, eu estou contando experiência, dá certo lá em casa, não é verdade, amor? Dá certo lá em casa. Será que não vai dar na sua? Claro que dá, meu querido, claro que dá. Sabe o que a gente tem que fazer? Deixar orgulho. O orgulho atrapalha muita coisa. Não é vergonha nenhuma pedir perdão para minha esposa. É difícil às vezes, mas não é vergonha, querido, isso é dignidade. Nós precisamos aprender a abandonar o orgulho. Hora de pedir perdão, pede perdão à sua esposa. Ela, com uma mulher inteligente e sábia, ela vai saber. Assim, poxa, que marido espetacular que eu tenho. Que esposa espetacular que eu tenho. Sabe por quê? Como homem de Deus, eu sei entender isso. Nós precisamos entender isso. Estou terminando. Mansidão é a qualidade de quem escolhe fazer a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Mansidão, um dos frutos do Espírito Santo. O manso conta até 70 vezes 10 e não somente até 10. Nós não contamos até 10. Se precisar, nós vamos contar 70 vezes 10. Temperança, qualidade e virtude de quem é moderado e comedido, tem controle sobre os seus impulsos, domínio e equilíbrio sobre suas vontades. Isso é a pessoa temperada. Ele tem controle sobre as suas vontades. É isso que nós precisamos, ter controle sobre as nossas vontades. Ele age com prudência. Ele age com prudência. Ele age com sabedoria. Ele age de acordo com os frutos do Espírito Santo, temperadamente. Muitas das vezes, querido, nós deixamos de ser temperados, nós deixamos de ser prudentes. E quando nós agimos dessa forma, como eu já disse, nós podemos estragar muita coisa por não ser pessoas temperadas. E eu coloquei aqui, não sejamos turrões,
turrões é briguentos. Que nós, homens, não venhamos ser ou deixamos de ser turrões. Você também, minha irmã, que está aqui nessa noite, não seja turrona. Não seja turrona dentro da sua casa. Só bater de frente. Pá, pá, pá. Não bata de frente com seu filho. Nós, homens, vamos parar com esse negócio de ficar batendo de frente com as nossas esposas. Seja sábio no falar, meu querido. Você também, irmã, seja sábia no seu falar, no conduzir a sua casa. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a casa. Nós precisamos deixar de ser turrões. Sejamos longânimos, tardios em irar. Deixamos que os frutos do Espírito falam no nosso viver, no nosso dia a dia, para que possamos viver em harmonia. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus, que o Senhor possa, meu Pai, cada dia mover o nosso viver. Que esses frutos, meu Pai, do Espírito Santo, contido aqui na Tua palavra, em Gálatas 5, 22, 24, 23, que ele possa, Deus, germinar, o Senhor, crescer, e que esses frutos, Pai, encha a nossa casa, encha a nossa família, encha o nosso viver, que possamos, Deus, cada dia, com o nosso viver, alegrar o coração do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado.